Mephisto foi o vilão da Marvel que, ao decorrer dos anos, foi especulado em muitas produções da Marvel. Alguns fãs dizendo que quando Mephisto aparecesse, a Marvel nunca iria ser a mesma. Mas por quê? Quem é Mephisto? Por que ele é tão importante assim? É isso que iremos ver hoje. Eu sou Norbius e hoje vou te mostrar a história completa de Mephisto, ou quase completa. Já peço para você deixar o like, se inscrever ou caso esteja em outras redes, já me segue para acompanhar os próximos vídeos. Esses vídeos dão muito trabalho, então dessa forma você me dá uma forcinha, beleza? Mephisto é um demônio extradimensional, dono de uma parte do submundo, o famoso inferno. Ele tem como objetivo sempre consumir almas, fazendo isso através de pactos com humanos e super-humanos. E nesses acordos que o Mephisto fecha, sempre tem uma pegadinha, né? Uma prank. As famosas letras miúdas que ninguém lê. Exemplo disso é o próprio pacto que o Johnny Blaze fez com ele. Em troca da sua alma, ele salvaria seu pai do câncer. Assim, ele se tornou um motoqueiro fantasma, sendo possuído pelo espírito de Zarathos. Apesar de Johnny sempre tentar controlar o seu espírito de vingança e os dois ali terem conflitos internos, Mephisto ainda assim sempre intervém, fazendo com que o motoqueiro fantasma cumpra seus objetivos mesmo que de uma maneira indireta, tornando ele de certa forma um dos seus arautos. Mephisto cumpriu o que prometeu a Johnny, salvou seu pai do câncer, porém o matou em um acidente de moto. Mephisto é um diabo ardiloso, enganou o Johnny em prol do benefício próprio dele mesmo. E apesar do Mephisto ser comparado com o diabo cristão, ele não necessariamente foi inspirado nele, e sim foi inspirado no Mephistófeles, um demônio da lenda de Fausto que era aliado de Lúcifer e Lúcius, e tinha como objetivo capturar almas inocentes, seduzindo ela de forma ambiciosa e oferecendo poderes mágicos e coisa do tipo. O Mephisto tem muito disso, tanto é que na série Coração de Ferro, ele fica perguntando o que os personagens querem, suas ambições constantemente. Enquanto ele dá poderes aos personagens, vai consumindo suas almas aos poucos, assim se tornando mais poderoso e fortalecendo seu exército no inferno. O inferno é o reino de Mephisto, onde ele se recupera caso tenha danos letais. Apesar de ser imortal, ele já foi morto, entre aspas, pelo próprio Doutor Estranho. Enquanto existir o mal no coração dos homens, ele retornará, cita Doutor Estranho após derrotá-lo. E isso é verdade, Mephisto sempre volta. Tanto é que os momentos de sua morte, Mephisto intitula os ocorridos como se fossem sumiços temporários. Mephisto, apesar de ser um ser muito poderoso, tem alguns personagens que dão bastante dor de cabeça para ele. Fora o Doutor Estranho, que chegou até a derrotar o Mephisto temporariamente, o Surfista Prateado é outro personagem que Mephisto tenta constantemente corromper. Momentos onde ele mente para Norman Red, o Surfista Prateado, sobre libertar ele das amarras de Galactus, e assim fazer com que ele volte para o seu planeta natal, Zenla. Outros momentos, Mephisto promete juntar Norrin com sua esposa, Shalabaum. Mephisto faz todas essas promessas em troca de uma coisa do surfista, a sua alma. Mas o Surfista Prateado não se deixa ceder sobre a tentação da proposta de Mephisto, sabendo que isso vai corromper ele, assim constantemente lutando contra o Rei do Inferno. Mephisto constantemente está interagindo com os heróis da Marvel, tentando pegar suas almas e sempre fazendo acordos traiçoeiros. Um dos grandes feitos dele foi ter feito um acordo com Peter em prol de salvar a Tia May, e Mephisto acabou apagando o casamento da Mary Jane com o Peter Parker, alterando aquela realidade em troca. Outro personagem que teve ligação com Mephisto foi o próprio Victor Von Doom, né? Que teve a alma da sua mãe roubada pelo Mephisto, após ela ter feito um pacto com ele para proteger sua aldeia. Isso fez Victor criar um ódio imenso por Mephisto, procurando vingança no futuro. Apesar do Mephisto não ter ligações com outras versões do Motoqueiro Fantasma, como por exemplo o Wolverine ou Aranha Fantasma, ele ainda continua bastante influente na vida de Johnny Blaze. E ele é tão importante para sua lore que teve aparições nos seus filmes, em Motoqueiro Fantasma 1 e 2, que inclusive no primeiro Motoqueiro Fantasma adaptam também o filho dele, Coração Negro, que é uma adaptação bem fraca para ser sincero. Coração Negro vive desafiando Mephisto, tanto é que na HQ Motoqueiro Fantasma Wolverine Justiceiro
Corações Sombrios, Coração Negro, cansado de só corromper almas humanas, ele tenta corromper a alma de 3 anti-heróis, tentando assim fazer com que eles lutem contra o Mephisto. É claro que esse plano dele não dá certo, e Mephisto intervém com uma simples desaparição nessa HQ. Ele fez com que o Coração Negro retorne para casa com o estalar dos dedos. O vilão que os personagens passaram a HQ inteira tentando derrotar, em um segundo o Mephisto bota ele no lugar dele, afirmando que era uma lição para o seu filho e que depois ele voltaria. Apesar dele ser poderoso, Mephisto sempre prefere fazer acordos para se fortalecer, saindo na porrada em poucas ocasiões, como por exemplo contra o Quarteto Fantástico e os X-Men. Mephisto apareceu pela primeira vez na HQ Surfista Prateado número 3, de 1968. Mas não é só em HQs que Mephisto aparece. Além das produções que mencionei, Motoqueiro Fantasma 1 e 2 e Coração de Ferro, ele apareceu também na animação do Homem-Aranha e seus amigos, como uma forma de ilusão do Mastermind. Mephisto apareceu em alguns jogos também, como Fortnite, Marvel vs Capcom 3, Marvel Ultimate Alliance. Apesar de Mephisto não ser tão conhecido pelos fãs mais leigos, acredito que agora, com a sua chegada no MCU, com certeza Mephisto vai dar dor de cabeça para alguns personagens, ou até mesmo para os próprios Vingadores, podendo ali manipular e brincar com a mente deles. Mephisto também tem embates com Franklin Richards na HQ, e agora com sua aparição em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, pode ser que essa trama deles dois pode ser abordada ali no futuro do MCU, ou até em uma possível reboot que o Kevin Feige disse que iria acontecer, após Vingadores Guerras Secretas. Mephisto, apesar de ter todos esses poderes, ele ainda tem suas fraquezas, digamos assim. O fato dele não entender a pureza e a bondade do coração humano é uma delas. Quem diria, né, que a fraqueza dele seria a bondade. Sua origem ainda segue desconhecida, mostrando em algumas HQs que ele já viveu mais de 4 bilhões de anos. Pelo que sabemos, ele se manifesta como a personificação do mal, e com seus poderes, ele pode alterar a realidade e o tempo, além de mudar sua forma, o seu tamanho e usar ilusões para convencer e corromper almas humanas, além também da sua força sobre-humana. Mephisto é um ser nível cósmico imbatível. Se você chegou até aqui, já se inscreve, ou caso esteja em outras redes, já me segue para mais vídeos assim. Mas e aí, você conhecia o Mephisto? Ansioso para sua próxima aparição no MCU? Me conta aí nos comentários.